Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a segunda sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, do ano de 2017. Em discussão e aprovação, as atas das 11ª, 12ª e 14ª, esta em continuação à 12ª, sessões extraordinárias de 2015. Também a ata da primeira sessão ordinária de 2017 e as atas da primeira e segunda sessões extraordinárias de 2017. Nenhuma ressalva, então aprovadas todas por unanimidade. Leitura do expediente, passo à nossa secretária especial para que faça. Caís, por favor. Muito boa tarde a todos. Encontram-se ausentes nesta tarde por motivo de férias a 11ª Procuradora de Justiça, doutora Darcy Pinheiro, e o 16º Procurador de Justiça, doutor Arley Maia. Justificou sua ausência o 65º Promotor de Justiça, em substituição na 3ª Procuradoria de Justiça, doutor Manuel Onofre. Somente, Excelência. Comunicações da presidência. Quero começar com os aniversariantes do mês de fevereiro, propondo aqui a este colegiado votos de felicidades e saúde, vida longa, etc. Para todos eles. E aí passo aqui a relação. Dia 1º, Dr. Lúcio Romero Marinho Pereira. Dia 2, Eldro Sucupira Feitosa. Dia 3, Ana Carolina Lucena de Freitas Sindô e Augusto Flávio de Araújo Azevedo. Dia 8, José Augusto de Souza Pérez Filho e Calina Correia Filgueira. Dia 9, Gilcilene da Costa de Souza. Dia 16, Flávio Nunes da Silva. 19, Sandra Angélica Pereira Santiago. 20, Moema de Andrade Pinheiro. 21, Glaucio Pinto Garcia. 24, Hermínio Souza Pérez Júnior. 25, Rossana Campos Cavalcante Pinheiro. 27, Alexandre Gonçalves Frazão. E, finalmente, 28, Carlos Henrique Rodrigues da Silva. Todos de acordo? Então, aprovados todos por unanimidade. De minha parte, não tenho mais comunicações. Passo, então, à corregedoria para que o doutor Anísio, corregedor-geral, faça as suas comunicações. Doutor Anísio, por favor. Boa tarde a todos. Eu, há pouco tempo, recebi uma comunicação do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, apenas para dar conhecimento que a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, endossou perante o Supremo Tribunal Federal com a DI 5125, ação direta de inconstitucionalidade, e, na verdade, ele pede que seja declarado inconstitucional disciplina do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, na seguinte parte: é que o corregedor nacional, o Dr. Cláudio Portela, como é de conhecimento de todos, ele tem determinada abertura de procedimento de administrado, procedimento PAD, e tem feito sem o referendo ou sem a aprovação do Conselho, do plenário do Conselho. E a Associação Nacional dos Procuradores entende que só deve haver a instauração de um processo administrativo disciplinar pela corregedoria, que antes, ou se ele autorizar, tem que ter o referendo do Conselho Nacional. E por força disso, o ministro Gilmar Mendes foi o relator, e ontem ele diferiu em parte a liminar nos seguintes termos: há de referendo do plenário, segundo o regimento interno
do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 21, inciso 5, para conferir interpretação conforme aos artigos 18, inciso 6, segunda parte, e 77, inciso 4, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, a fim de determinar que a instauração do processo administrativo disciplinar se dê ad referendo do plenário e suspender a aplicação do parágrafo 3º do artigo 77, ficando suspensos todos os processos administrativos disciplinares em curso instaurados por decisão monocrática do Corregedor Nacional, até que se ultime o referendo em plenário. Comunique-se com urgência pública. Então, foi concedido ontem, por volta de 18 horas e 53 minutos, essa decisão, e suspendendo assim todo e qualquer procedimento administrativo disciplinar instaurado monocraticamente pelo Corregedor Nacional, e só podendo, portanto, voltar a ter a sua tramitação normal se o Conselho Nacional referendar. Então, suspendeu e determinou que ele não mais instaure sem o referendo do Conselho Nacional. Uma decisão concedida pelo ministro Gilmar Mendes na ADI 5125, cujo requerente é a Associação Nacional dos Procuradores da República. É apenas para dar conhecimento. Quero também me associar aos votos que Vossa Excelência fez alusão. ADI 5125, ação direta de inconstitucionalidade, relator ministro Gilmar Mendes, requerente à Associação Nacional dos Procuradores da República, o requerido é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, alguns procedimentos estavam sendo instaurados por força do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, ele estava instaurando de ofício, monocraticamente. E o ministro concedeu a liminar parcial, dizendo que ficam suspensos todos os processos administrativos disciplinares que forem instaurados nessas condições, ou seja, sem o referendo do Conselho Nacional. Então, para ele instaurar, ele precisa... Isso, teria que submeter na interpretação que deu o ministro nessa concessão da liminar. Isso é uma matéria que veio no nosso grupo de corregedores dos Estados e da União, e eu estou comunicando, né, para que todos tomem conhecimento dessa decisão. Sim, então gostaria de me associar aos aniversariantes já nominados pelo senhor presidente. Dizer, portanto, que desejo que tenham muita saúde, muita paz, enfim, toda felicidade. E também apenas chamar a atenção para ações institucionais. Eu encaminhei ao nosso presidente, tendo em vista já os procedimentos em relação à eleição de Procurador-Geral de Justiça, que também se fizesse aqui o calendário em relação à eleição para mandato de 2 anos do Corregedor-Geral. Vossa Excelência, de pronto, o presidente determinou que fossem inseridas ações institucionais, então, quando chegar, eu distribuí aí também com todos um cronograma dessas atividades, que poderemos, portanto, ao final, na discussão, se for o caso, homologar. É só, Excelência. Obrigado, doutor Anísio. Comunicações dos membros, a doutora Lourdes. E a todos os colegas, doutora Darcy, depois de um longo e excelentes férias, né? Eu ia dizer longo e tenebroso inverno, retorna. Deve ter sido um maravilhoso verão. Muito sol, está bronzeada, dá para se perceber. Bem-vinda aqui ao nosso Colégio de Procuradores. Acompanho também as manifestações de felicitações aos colegas do Ministério Público, doutora Jusilene e todos os demais que foram nominados por Vossa Excelência. E também eu queria registrar que lamento um ocorrido, né, uma fatalidade com um colega nosso que houve, assim, todos sabem do que se trata, né? Quero só aqui me congratular e dizer que lamento por ele, e deve ser um momento muito difícil para qualquer um, o que aconteceu, para a família também. E o outro assunto, Excelência, é que há poucos dias um servidor da Diretoria de Gestão de Pessoas esteve na minha sala indagando a respeito de autorização sobre o uso da vaga dos procuradores,
E depois ele me falou que tem esse layout que está acabando de ser concluído, essas obras todas, né? Ia ter só a mão, como eu vi uma placa que diz que é mão inglesa, né? Vai ser por causa da mão da rua aí fora, né? Aí então na mão inglesa fica melhor. Do jeito que a gente entra, do jeito que a gente sai, né? Aí assim, sobre o conhecimento desse layout, de como serão distribuídas as vagas, tudo como Vossa Excelência fez no passado, né? Quando houve também, né? Sobre isso, no momento oportuno, né? Com certeza. Tá certo? Com certeza, doutora Lourdes. É isso. Obrigada. Obrigado, doutora Lourdes. Doutora Darcy Oliveira. Obrigado, doutora Darcy Oliveira. Doutora Miriam Solino. Doutora, por favor, fale mais perto do microfone, só. Por favor. Muito obrigado. Doutor Herbert. Excelência, me associar aos parabéns e felicitar a doutora Darcy Oliveira, que está retornando, né, depois de um longo período de afastamento. Doutora Carla. Sem comunicações, mas gostaria de incluir em assuntos institucionais os recursos que têm aparecido em habeas corpus e têm ido para as procuradorias cíveis, embargos de declaração com efeitos infringentes e agravo regimental contra a decisão do relator. Doutora Sayonara. Sem comunicações, Excelência, mas eu gostaria também de parabenizar os colegas que aniversariam este mês e também dar boas-vindas à doutora Darcy de Oliveira pelo seu retorno a este colegiado. Doutora Yádia. Boa tarde a todos e a todas. Sem comunicações. Doutor Braz Paulo. Sem comunicações, Excelência, eu me associo às congratulações aos aniversariantes do mês. Doutor Cláudio Emerenciano. Excelência, eu gostaria de fazer uma sugestão à Corregedoria para fazer uma gestão junto ao Tribunal de Justiça para que o PJE tenha um mecanismo de emitir um relatório no final de cada mês do número de processos em que cada membro ou do Ministério Público ou da própria magistratura tem atuado. Porque hoje a dificuldade da gente é a perda de tempo em ter que anotar de alguma forma os processos para efeito da formulação do relatório para a Corregedoria do MP. Se o PJE é um sistema informatizado, eu creio que tenha condições de fornecer um relatório dos feitos. Pois não, eu sugiro só o colega que depois vamos formalizar por escrito. Vossa Excelência pode encaminhar um ofício simples, só sintetizando isso para que eu possa fazer o procedimento e em seguida a gente vê como viabilizar isso aí junto ao tribunal. Obrigado. Mais alguma coisa, doutor Cláudio? Doutor João Vicente. Sem comunicações, Excelência, só me congratulando com os aniversariantes do mês também. Doutora Érica. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria também, não tenho comunicações, mas eu queria também sugerir um assunto na pauta institucional sobre o MP virtual. A gente está em fase de implantação em algumas promotorias, como foi o caso da violência doméstica. Nós estamos tendo muita dificuldade, não só com a utilização, mas também pelo grande volume de feitos que temos e a gente não está dando conta. Então, tem processos que precisam dar saída imediata e não há tempo para cadastrar ou esperar o MP virtual começar a funcionar. Então, paramos, às vezes, um expediente inteiro. Ontem não conseguimos fazer nada da saída, então havia coisas que podia esperar para hoje, para dar saída, para movimentar, mas há outros dias que não tem como. Então, eu queria saber, eu gostaria de que esse assunto fosse tratado para saber, não só em relação aos nossos prazos com a Corregedoria de feitos, porque a celeridade poderia ser bem maior, né, da forma que a gente trabalhava, era bem maior a celeridade, dava saída imediata, e também como é que a gente vai fazer para
para se acostumar com um sistema que não comporta todo mundo, né, não está nos comportando. Pode prosseguir, doutora Érica, porque assim, na verdade é um problema técnico que a gente está tendo. Problema não, o sistema, a gente tentou dar uma celeridade em relação à implantação. A gente tentou adiantar bastante até um cronograma que já estava previsto, na ideia de que ele comportaria bem, ele seguraria bem. Mas aí começaram então a aparecer algumas instabilidades por conta dele ter ficado pesado. A palavra realmente é essa. E a nossa TI, ela está então trabalhando para dar mais suporte, inclusive já adquirimos novos servidores, para poder a gente dar mais suporte a esse sistema, para ele poder trabalhar melhor com toda a carga que ele está recebendo. Só para ter uma ideia, existem procedimentos, por exemplo, na Promotoria do Patrimônio Público, um único inquérito civil que tem mais de 1 giga, ele tem mais de 1 gigabyte de informações. E aí, o colega, quando vai trabalhar com ele, aí o colega abre o procedimento. Então, ele fica ali 1 gigabyte aberto, ocupando espaço no sistema operacional do MP Virtual. Então, a gente está trabalhando com algumas alternativas, até a gente deu uma limitada temporária em 100 megabytes por documento, por inquérito, por procedimento, para ser aberto, enquanto a gente trabalha isso aí. Então, são assim, digamos assim, é uma dificuldade pontual que a gente está tentando resolver, colocando mais suporte no sistema. Se estiver, por exemplo, causando algum problema que deva eventualmente ser comunicado à corregedoria, que a gente deva ver, porque pode ser que tenha algum atraso, alguma coisa, então os colegas devem relatar isso aí para a corregedoria, se quiserem também relatar isso para a procuradoria, mas nós estamos trabalhando isso aí. É um sistema que foi totalmente ele foi totalmente projetado dentro do Ministério Público, inicialmente no Ministério Público da Paraíba, de onde a gente pegou, então, a ideia, e a gente já vai bem mais na frente do que a Paraíba, e a gente também foi mais atrevido, vamos dizer assim, e a gente, toda a promotoria virtualizada, ela ficou 100% virtualizada, diferentemente da Paraíba, que ela virtualizou a partir daquele momento. Então, os colegas na Paraíba, eles trabalham onde está chegando o MP Virtual, e está bem mais lento lá também, em número de promotorias, eles virtualizam a partir daquele momento, e aí os colegas ficam trabalhando. O inquérito civil instaurado a partir de hoje é MP Virtual. O inquérito civil instaurado até ontem, antes da implantação, vai ficar sendo, por todo o tempo, enquanto ele perdurar, vai ficar sendo físico. Então, assim, por conta disso tudo, como é um sistema, como eu estava dizendo, que ele foi projetado dentro do Ministério Público, inicialmente lá na Paraíba, e depois complementado aqui com a gente pecou, vamos dizer assim, pela inexperiência com algo desse tamanho, mas que não tem nada que, vamos dizer assim, vá fazer perder todo o investimento que se fez. Apenas a gente está vendo que precisa, a gente não tinha ideia de que inquéritos civis iriam, e são vários, o pessoal da informática estava relatando hoje para a gente, são vários que, um único inquérito civil, doutor Herbert, ele pesa mais de 1 giga, ele ocupa mais de 1 giga, porque ele tem fotos lá dentro, ele tem diversos anexos, todos os anexos são virtualizados, então foi algo que a gente acabou assim, não prevendo, mas que a gente o MP Virtual não está saindo do ar a todo momento. Ele está tendo esses problemas, às vezes assim, essas falhas, e saindo temporariamente, mas que a gente está conseguindo a todo tempo retornar, e estamos então, exatamente por ter identificado isso e já termos diagnosticado a causa, então já estamos trabalhando para que ele possa trabalhar com tempo. Né? Eu acho importante, doutora Érica e os demais colegas, que tudo isso seja devidamente registrado, encaminhado
para que possamos ter exatamente a noção e ficar, de certa forma, como uma salvaguarda para eventual necessidade de um olhar da corregedoria sobre a questão do próprio, digamos assim, do comprometimento em relação a algum prazo que a gente possa ter de relatórios, não somente locais, como também nacionais. E aí a gente ter, importante registrar, como disse o doutor Rinaldo, e encaminhar a corregedoria a dificuldade, enfim, para que a gente está se migrando de um sistema para outro, em alguns momentos ficando no próprio sistema, isso vai ter necessariamente esses ajustes. Mas é importante relatar e comunicar. Inclusive, vou passar a palavra para o doutor Herbert, Tonísio. A gente até suspendeu temporariamente as novas implantações. Para a gente poder dar esse suporte agora, aumentar a base dele, para poder, então, quando a gente retornar essas novas implantações, a gente está totalmente adequado. Né? Mas aí, doutor Herbert, por favor. Excelência, uma parte também a doutora Érica, uma sugestão para enxugar mais esses procedimentos, que muitas vezes, no procedimento físico, nós vimos a repetição de documentos. Então, seria interessante, eu não sei se seria do colégio ou do conselho, mas que Vossa Excelência, sua assessoria poderia estudar, uma orientação no sentido de quando houvesse a repetição de peças, que fosse apenas certificado e extraído dos autos. E aí também serve para o NP virtual, porque ficam aqueles procedimentos imensos só com repetição de documentos. É muito comum acontecer. Agora, no conselho tinha eu e o doutor Luiz Lopes trabalhando com o MP virtual no conselho. Com a saída do doutor Luiz, eu não sei se tem mais alguém que está recebendo o processo do MP virtual. A procuradoria agora é o doutor José Braga. É o titular do conselho, né? Mas o doutor... Sim. O doutor Braz está agora também no conselho. O seu conselho, então, ficou com você. E a corregedoria, quando é que vai para o MP virtual? Tem programação? No calendário aí deverá... Desculpe, doutora, por favor. O calendário deverá contemplar, né? Nós já estamos uma parte, mas ainda não estamos totalmente. Mas irá chegar com certeza. Na Paraíba foi logo. O que, doutora? Desculpe. Naquela visita, uma visita que nós fizemos lá no MP virtual da Paraíba, a corregedoria estava integrada, na época só tinham 12 promotorias também, já estava sendo lançado também no Conselho Superior, o MP virtual. O daqui começou no Conselho mais devagarinho, não é isso? Assim, com poucos procuradores, e a corregedoria ainda não, né? Ainda não está certo. Processo eletrônico, não. Pode prosseguir, por favor, doutora Érica. Não, isso aí o que a gente viu, sabe, doutor Rinaldo, é que só chegou pelo menos nas promotorias da violência doméstica foi instalado o MP virtual de maneira muito rápida. Nos chamaram uma semana, na outra semana já tinha que instalar imediatamente. Era uma semana anterior ao recesso, a gente estava abarrotado de processo, em outro juízo tinha correição, então a gente passou por um atropelo muito grande, agora se acostumando. E recebemos já relatórios da nossa produção no MP virtual, porque você recebe todo mês qual a sua média em relação às outras promotorias que têm o MP virtual, e nós não estamos completamente para a Procuradoria, porque já foi instalado lá na promotoria, mas todos os processos não estão no MP virtual. Então, há uma inconsistência em relação a todos os dados. Né? E hoje, se eu tenho um processo que ele tenha urgência e precisa sair, o MP virtual não está funcionando, a minha orientação é que saia. E deixem aberto o MP virtual. Eu prefiro cumprir o prazo processual, entregar o processo, do que alimentar o sistema. Então, para a corregedoria, pode ser que fique aberto lá. Eu não sei quem consulta o MP Mas aí virtual. depois não dá para alimentar o sistema? Não, dizer só que quando ele volta, porque ele tem que ser encaminhado para cada pessoa. O processo está ali, mas eu tenho que encaminhar pelo sistema. Eu levo o processo fisicamente para outra pessoa, para a secretaria. Mas enquanto eu não mando virtualmente, ele não pode fazer nada. Então não pode nem dar saída no sistema. Então é difícil
trabalhar com um volume muito grande de feitos, porque a maior parte é feito judicial. Então, assim, quase não tem utilidade para feito judicial, o MP virtual. Não sei nem para que tem para feito judicial, porque a gente só vai cadastrar as peças que já estão no processo e que a gente grava nas pastas virtuais da promotoria. Então, tudo, uma ciência de uma sentença, uma audiência que você participa, às vezes 30, 40 audiências na semana, você tem que cadastrar uma a uma, dizer o que foi, é uma inutilidade em relação à parte judicial, na minha opinião. É uma inutilidade, a gente perde muito tempo e sacrifica os prazos processuais. Eu vou dar uma olhada especificamente em relação ao que está acontecendo na violência doméstica, doutora Érica, porque os relatos que nós temos são no geral, aprovação ao sistema, mas é bom então a gente exatamente conhecer, saber o que pode estar acontecendo. O judicial ele é ótimo, mas no judicial se o volume for muito grande, como a gente recebeu agora em janeiro, que é um mês que quase ninguém trabalha, né, porque não tem audiências por causa da suspensão dos prazos, mas a gente recebeu mais de 400 processos no mês de janeiro. Então, o volume é muito alto. E no mês que realmente todo está pegando fogo, eu acho que não dá para alimentar. Vou levar esse assunto para a comissão do MP Virtual para a gente poder dar uma resposta especificamente lá para Vossa Excelência, doutora Érica. Passamos agora então à ordem do dia. E na ordem do dia nós temos aqui o procedimento de gestão administrativa 7499/2017 CPJ, que é uma minuta de resolução para redefinir as atribuições das Procuradorias de Justiça. Eu recebi agora, já praticamente no final da manhã, um ofício da lavra da doutora Darcy de Oliveira, segunda Procuradora de Justiça, em que ela aponta o que seria alguma incoerência em relação a essa modificação nas Procuradorias, nas atribuições, que poderia inclusive estar contrariando uma orientação que foi deixada aqui pela Corregedoria Nacional. Então eu vou retirar esse processo de mesa para que eu possa dar uma analisada e aí eu possa fazer o encaminhamento dele, se for o caso, e até para uma distribuição também, se for o caso. Mas eu confesso que, diante até da grande quantidade de informações, eu não teria como já ter um posicionamento aqui, porque só o relatório aqui da Corregedoria, que é claro que eu não preciso, da Corregedoria Nacional, que eu não preciso ler todo, lógico, mas parece que diversas partes aqui que mencionam a necessidade de que a gente tenha mais procuradorias criminais. Inclusive, a Corregedoria Nacional teria apontado a necessidade de mais 3 procuradorias criminais, e aí só foram mais 2 que foram convertidas para criminais ainda na época da gestão do doutor Onofre. E aí agora, então, diminuir... Sim, Excelência, mas quando existia 21 procuradorias, não foram reduzidas para 17? Não, é isso só que eu preciso olhar, só para ver se isso é uma proposta para readequação. Com certeza. Pela redução das 4 cíveis. Mas aí eu só me sinto seguro de realmente estar com esse assunto aqui sendo deliberado, doutor Braz, se eu primeiro der uma olhada nele. Então, estou retirando, prometo que trago já na próxima sessão, sem nenhuma dificuldade. Está aqui comigo e na próxima sessão a gente pauta ele aqui para a devida discussão. Tá certo? O assunto vem Excelência, pautado. só lembrando um detalhe, não, amanhã eu acho que vai ficar prejudicado, então, a análise e a abertura dos editais que estão marcados para amanhã, porque isso aqui afeta a 13ª Procuradoria. Então, ele não vai poder ser aberto. Então, se for o caso, a gente vai ter que esperar. Realmente, tá? porque eu não só falando que amanhã teremos a posse de doutor Arli, mas nós não porque teremos a gente, no edital a gente já lança que a Procuradoria é civil ou é criminal. Exatamente. Só uma parte. Pois não, doutor. Só uma parte. Uma coisa, assim, é evidente que tem a ver com a outra, mas o fato de Vossa Excelência poder analisar de cautela a proposta que o ofício que a doutora Darcy trouxe, diante da manifestação que os colegas mandaram para a redefinição, cujo objetivo realmente era publicar esses editais já, mas uma coisa independe da outra.
nós podemos publicar os editais. Podemos publicar os editais. É porque o edital cita a atribuição. Sim, mas a redefinição das atribuições, que é a matéria do colégio, ela não pode impedir que haja... Por que parar os editais? Não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós gostaríamos de ter feito essa redefinição se não houvesse realmente o ofício. Sim, mas a 13ª, ela é criminal. Se houvesse a redefinição das atribuições, então seria publicado o edital já com ela cível, na proposta. Bom, mas isso não impede que os editais, independente da redefinição das atribuições, mas é óbvio, não há nenhum impedimento. Concordo com o doutor Nilson, porque o colégio é o órgão que tem a atribuição, não é verdade, doutora Darcy Oliveira? Para fazer modificação a qualquer momento, mesmo com os titulares lá. E nós temos feito. O edital será aberto. Veja bem, doutora Iádia, Vossa Excelência, inclusive, participa do CAF, o comitê, e nós temos feito aqui diversas alterações nas atribuições com os colegas titulares e com os colegas querendo e não querendo. Nós temos feito. Então, quanto não mais... Não é que nós não tenhamos feito, mas o colégio não tem aceito essa posição. Tem escutado, inclusive, tem aberto prazos, ouvido os colegas que serão afetados. Se nós tivermos esse cuidado com antecedência, nós vamos evitar um problema com este colega que vai se inscrever sabendo que é criminal. O colégio não pode impedir a tramitação dos editais que o Conselho Superior do Ministério Público já deliberou, que seja feita as atribuições. Vai ser deliberado ainda. Amanhã. Não. Amanhã. Não. Veja bem, amanhã é só apenas o ajuste, porque o doutor Braz foi removido da 12ª para a 9ª e tomou posse hoje. Então, automaticamente, o Conselho amanhã vai deliberar sobre a abertura dos editais, que é a 13ª, que tem uma atribuição hoje criminal, que poderá ser mudada. Agora, o que não se pode, efetivamente, é o colégio impedir a tramitação normal dos editais do Conselho. Onde está isso na lei? Não, mas não vai ser o colégio. Eu estou dizendo que amanhã o Conselho vai se reunir para definir. Sim. Aí o que é que e tem a ver? Pode não deliberar, dizer que não abra. Sim, mas o que é que tem a ver essa decisão aqui com a decisão do Conselho? O Conselho tem 60 dias para deliberar pela abertura. Nós ainda estamos no prazo. Então, por uma questão de... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas para evitar um problema, é mais prudente que a gente não faça. Como ainda está no prazo, tem 60 dias. Então, vamos definir essa questão aí, primeiro, né, das atribuições, para abrir bem direitinho. Porque o procurador, acatando o ofício da doutora Darcy, retirou a redefinição das atribuições para voltar. Vamos definir, ou ele ou qualquer pessoa vai definir, e depois a gente... É o colégio que vai redefinir. No entanto, o que eu estou dizendo é que a tramitação dos editais não podem ficar parada por conta de uma redefinição de atribuições. Nós vamos ter que parar a primeira instância para redefinir atribuições. Tem 60 dias. Ok, é a minha posição. Eu também entendo que não tem qualquer impedimento, porque o colégio é o órgão que soberanamente decide sobre atribuições. Com colega ou sem colega, com titular sem titular, com substituto sem substituto, querendo ou não querendo, o colégio tem passado por cima de todas essas dificuldades aqui. Eu entendo, então, que não vai haver problema, mas, é claro, amanhã a gente discute isso. Eu acho que amanhã é o momento da gente discutir. Temos já uma sessão. Excelência, porque a doutora Iádia fez a colocação de que nós tínhamos que parar em relação a isso. Não, aí é o Conselho Superior. Dizendo que é mais prudente, eu não estou dizendo que temos que parar, eu digo que é mais prudente, certo, fazermos isso. Eu estou alertando que amanhã nós vamos tratar deste assunto no colégio, no Conselho. No Conselho, isso, doutora Iádia. Passamos a assuntos institucionais e nós vamos ter 2 eleições aqui que devem ser normatizadas aqui por este colegiado, agora nos próximos meses. Nós temos a eleição para Procurador-Geral de Justiça, para a formação da lista tríplice, e a eleição para Corregedor-Geral. E eu queria, então, aqui agora, neste momento, apresentar
aqui um cronograma, uma minuta de resolução, para que a gente possa discutir. Queria iniciar pela de Procurador-Geral de Justiça. Nós estipulamos aqui, essa é a minuta, né? Foi passada para todos? Já foi encaminhada a Vossas Excelências. Na verdade, é uma repetição da minuta anterior, e a gente tem que aqui, então, se ninguém for propor aí qualquer mudança, para a gente poder discutir, a gente pode discutir apenas aqui o cronograma, se Vossas Excelências permitirem. Se não, a gente vai fazer também, se quiserem, a gente faz a resolução, a leitura da resolução, que aliás é pequenininha. Eu vou então até pedir para poder ficar registrada em áudio e em vídeo, eu vou pedir à nossa secretária que faça a leitura da minuta da resolução para a eleição, a formação da lista tríplice de Procurador-Geral de Justiça. Caís, por favor. Minuta de resolução número X, CPJ. Regulamenta a eleição da lista tríplice para indicação ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, após aprovação unânime em sessão ordinária de XX de fevereiro de 2017, na forma dos artigos 10 a 17 da Lei Complementar Estadual número 141, de 9 de fevereiro de 96, resolve. Artigo 1º. A eleição dos integrantes da lista tríplice para indicação ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte será realizada no dia 17 de abril de 2017, mediante voto secreto e plurinominal de todos os membros do Ministério Público em atividade. Parágrafo único. Somente concorrerão à eleição os membros do Ministério Público elegíveis nos termos do artigo 17 da Lei Complementar Estadual número 141, de 9 de fevereiro de 1996, que se inscreverem até 15 dias antes da data da eleição, mediante requerimento devidamente protocolado, dirigido ao presidente da mesa eleitoral. Artigo 2º. A mesa eleitoral publicará até 10 dias antes da eleição, no quadro de avisos da Procuradoria-Geral de Justiça e no Diário Oficial do Estado, a relação dos candidatos que requereram inscrição. Parágrafo único. A relação definitiva dos inscritos é tornada pública mediante edital até 3 dias antes da data do pleito. Artigo 3º. A eleição se realizará no horário das 8 às 14 horas, no plenário Procurador de Justiça William Birajara Pinheiro, no prédio sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situado na Rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, número 97, Candelária, Natal, RN, e no prédio sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Mossoró, situado na Rua Alameda das Imburanas, 850, bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró, RN. Haverá em cada local de votação uma única urna receptora de votos. O membro do Ministério Público Estadual poderá optar por votar em qualquer um dos locais de votação. Artigo 4º. A votação ocorrerá através de urna eletrônica, sendo convertida para o processo manual em caso de falha ou defeito daquele equipamento. Parágrafo único. O voto é secreto, pessoal e direto, exercido em cabine indevassável, vedado o voto postal e o voto por procuração. Artigo 5º. Cada eleitor digitará na urna eletrônica o número correspondente ao candidato de sua preferência, podendo escolher até 3 candidatos. Parágrafo 1º. Considera-se em branco o voto no qual se digitar a tecla intitulada branco, existente na urna eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se nulo o voto no qual se digitar número diferente daqueles cadastrados para a eleição. Artigo 6º. Na hipótese de votação pelo processo manual, fica adotada cédula única, onde constarão os nomes dos candidatos em ordem alfabética, podendo o eleitor assinalar o quadro correspondente ao número de até 3 candidatos. Parágrafo 1º. Considera-se em branco a quantidade de votos equivalentes à diferença entre o número de votos válidos assinalados na cédula e o número 3. Parágrafo 2º. Considera-se nulo o voto: 1º, cuja cédula possua anotação ou sinal que possa identificar o eleitor; 2º, cuja cédula contenha a assinalação de mais de 3 candidatos; 3º, destinado a membro do Ministério Público não constante na cédula; 4º, quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio
desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. Artigo 7º, concluída a votação, proceder-se-á imediatamente à apuração dos votos pela mesa eleitoral, emitindo-se o boletim de urna, no caso de votação pela urna eletrônica, ou contando-se os votos no caso de votação manual. Artigo 8º. Considerar-se-ão integrantes da lista tríplice os 3 candidatos mais votados, observando-se, em caso de empate, o que preceitua o parágrafo 8º do artigo 10 da Lei Complementar número 141, de 9 de fevereiro de 1996. Parágrafo único. Na lista tríplice, os nomes dos candidatos constarão pela ordem de votos obtidos, registrando-se a respectiva quantidade. Artigo 9º. A ata circunstanciada do pleito será lavrada por um dos membros da mesa eleitoral. Artigo 10. Organizada a lista, esta será remetida nas 24 horas seguintes à eleição ao Colégio de Procuradores de Justiça para os fins previstos no artigo 13 da Lei Complementar número 141, de 9 de fevereiro de 1996. Artigo 11. Na comarca de Natal fica constituída a mesa eleitoral, integrada a escolha agora, então, dos membros, sendo um suplente, um procurador-geral de justiça, presidente, um procurador-geral de justiça suplente, e pelos promotores de justiça, e sendo os 2 últimos na qualidade de suplentes, na comarca de Mossoró ficam responsáveis pela captação e apuração dos votos dos promotores de justiça 3 membros, o último deles na qualidade de suplente. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Procurador de Justiça, William Birajara Pinheiro, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em Natal, fevereiro de 2017. Em relação à minuta da resolução regulamentando a eleição, alguém quer propor algo? É uma repetição da minuta anterior. Então, pois não. Só uma dúvida. Doutor João, à vontade. No parágrafo único do artigo 2º, quando ele fala mediante edital até 3 dias antes da data do pleito, se não me engano, o dia 17 de abril é uma segunda-feira. Logo em seguida, a Semana Santa. Não seria caso de indicação porque 3 dias, se forem dias corridos, se não tiver essa... Seria na quinta-feira santa, eu acho. Não, a gente já viu isso aqui. Foi até difícil fechar esse calendário, realmente, porque o mês de abril é complicadíssimo, está complicado. Ele tem 3 feriados, dois são 3 feriados. Porque eu não tenho que publicar. A gente pode mostrar aqui. Tá? Pega aí o Caís vai pegar aqui um calendário até para a gente poder dar uma olhada. Não, a data do dia 17, a Semana Santa, Sexta-feira Santa, pelo que eu estou vendo aqui, é dia 14. A Sexta-feira Santa. A eleição é dia 17, mas esse eu tenho que publicar os candidatos 3 dias antes? 3 dias antes de 17, não? A eleição é dia 17. Quinta e sexta é feriado. Excelência. A quarta também? Enquanto a quarta é feriado também. Então... Excelência. É até lamentável. Enquanto não se viu, se analisa o calendário, eu fiquei aqui Eu repeti do TJ, para não dar problema. Excelência, eu fiquei um tanto engasgado. Eu tenho a impressão que foi uma má expressão da doutora Érica, de falar que em janeiro não se trabalha. Eu quero dizer que em janeiro a 17ª Procuradoria recebeu 141 processos do tribunal, tinha uma pendência do dia 19 de dezembro de 22 processos e devolvemos em janeiro 163 processos. Sem falar com as sessões do Conselho e Colégio. Está feito o registro, doutor Herbert. Vamos lá. A mesa eleitoral publicará até 10 dias antes da eleição, no quadro de aviso, então, a relação dos candidatos inscritos. A relação definitiva é tornada pública até 3 dias antes. Então, pode ser 4 dias antes, pode ser 5 dias antes. Até 3 dias antes é que ela é tornada pública. Isso aqui, se não me engano, é como está na lei, doutor João. Está na lei 141. Pode até ser 3. Antes, A gente está repetindo, então só pode ser realmente, e vai ficar uns prazos bem corridos. Artigo 10, parágrafo 4º. Nossa eficientíssima secretária especial já estava com isso anotado, que sabia que Vossa Excelência ia apresentar essa dúvida. Então já está eficiência total. Eu queria, então, aqui propor um calendário que a gente sai fechando de trás para frente, né, Caís?
para poder baterem as datas tudinho com a data do pleito. Oi? Isso, a gente tem, depois escolher a mesa, tá? Tudo aprovado. Ficaria da seguinte forma: 9 de fevereiro, que é hoje. Eu não sou nada sem minha campanha. Eu peço atenção, por favor, para a gente poder definir daqui bem direitinho. Dia 9 de fevereiro, que é hoje, a escolha dos integrantes da mesa eleitoral, que tem que ser um procurador de justiça e 2 promotores de justiça. Isso é a mesa eleitoral. Aí a gente vai escolher também os de Mossoró, não é isso, Caio? Tem aqui na minuta depois para a gente complementar. No dia 20 de fevereiro, a gente publica o edital de convocação da eleição. Dia 20 de fevereiro. Aí, dia 24 de fevereiro, publica o edital de abertura de inscrição, dando os prazos. Aí, como vem carnaval e tudo, a gente colocou aqui a data para inscrição, de 6 a 17 de março. São 12 dias. 12 dias de inscrição. 6 até 17, o prazo para inscrição. No dia 20, a publicação da relação dos inscritos no Diário Oficial. Dias 21 a 23 é prazo para recurso. Dia 24, a gente publica a homologação das inscrições definitivas. Também no dia 24, a gente informa aos candidatos a data, o horário e local para sorteio dos números com que eles pretendem concorrer. No dia 27, faz-se o sorteio dos números dos candidatos pela manhã. Também no dia 27, a gente publica o informe a todos os membros com os números dos candidatos. Também no dia 27, a gente entrega as informações oficiais ao Tribunal Regional Eleitoral para obter as urnas eletrônicas, né, Caio? Dia 10 de abril, convoca a mesa para receber as urnas eletrônicas. Dia 11, faz-se uma simulação de votação. E aí, então, procede-se ao lacre e entrega das urnas eletrônicas no Laboratório de Urnas Eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral. E aí, então, dia 17 de abril, que é uma uma segunda-feira, tá? Isso porque o dia 21 vai ser feriado, e os dias ideais para essa eleição sempre são ou a segunda ou a sexta, são os dias em que a gente tem a maior possibilidade dos colegas, porque nós só temos 2 locais, duas urnas receptoras, e então os dias ideais são segunda e sexta, propiciam uma maior quantidade de colegas votando. Então, dia 17 de abril, a eleição aqui no plenário e lá em Mossoró. E aí, depois disso, aí tem os procedimentos de praxe, que não precisam estar aqui previstos, que é, né, a homologação e encaminhamento ao governador com a lista tríplice e tal. E aí a posse dia 19 de junho. 19 porque o dia 18 é um domingo e então transfere-se automaticamente para o primeiro dia útil seguinte. Tá? Todos receberam essa... Tá? Então, eu indago se está aprovada essa minuta. Eu vou tomar os votos aqui, prefiro, dada a relevância do tema. Perdão, Excelência, outro esclarecimento aqui em relação ao calendário. Doutor João Vicente. Concordo que a questão dos 3 dias antes, você pode fazer antes, e até 3 dias, tudo bem. Agora, na questão da inscrição, não haveria uma possibilidade, porque se eu tenho no parágrafo 1 do artigo 1º, que diga que eu posso me inscrever até 15 dias antes, você restringir, como está aí, praticamente um mês antes, não estaria entrando em conflito com esse parágrafo único, não? Vamos lá, prazo para inscrição de 6 de março a 17 de março. Esse prazo de 17 de março é um mês antes da inscrição. Eleição, né? Até 15 dias, não é isso? Aqui é até 15 dias antes. Até 15 dias. Nada impede que seja até 30. Normalmente o prazo é bem maior. Exatamente. Tem as impugnações, tem publicação, tem recurso de impugnação. Não. Então, se a gente deixar nos 15 dias, a questão é só fica muito se ruim. alguém
eventualmente, algum candidato, você, eu tenho o direito de me inscrever até 15 dias antes pela resolução? É até 15 dias antes. Aí a interpretação é que não pode ser 14 dias, que não pode ser 13, mas até 15 dias. É claro que um prazo também imenso que fosse inviabilizar que, sei lá, alguém pudesse manifestar, eu nem consegui imaginar bem esse exemplo, mas é até 15 dias. Então, isso aqui está dentro da nossa praxe. Veja que nós estamos há mais de 2 meses, da eleição, e a gente já está fazendo porque sempre foi feito assim. A questão do cronograma eu concordo, até porque tem esses prazos todos. A questão, a minha preocupação era só se a gente botar para se a gente botar para depois do dia 17, a gente vai apertar demais todos os outros prazos, e nós temos os feriados. Eu não estou nem discutindo os feriados do dia... a questão do cronograma, sim, que eu acho que deve ser esse mesmo. A minha dúvida era só se haveria alguma restrição de direito, se a pessoa que diz, não, eu tenho o direito de me candidatar até 15 dias antes, e vocês anteciparam o prazo. Não, aí é uma interpretação que eu particularmente não concordo, porque é até 15 dias. Só levantei porque é uma interpretação possível, e se é o que... Em direito, lamentavelmente, tudo é possível. Se o colégio, eventualmente... Okay. Eu vou então, colher os votos aqui em relação a essa minuta, e aí, na sequência, sendo aprovado, a gente vê a questão dos nomes, da mesa e tal, e dos demais nomes lá para Mossoró. Doutora Lourdes. É isso. Muito obrigado, doutora Lourdes. Doutora Darcy Oliveira. Doutora Miriam. Doutor Herbert Bezerra. Excelência. Doutora Carla. Doutora Sayonara. Nenhuma objeção, Excelência. Doutora Iádia. Nenhuma objeção. Doutor Braz Paulo. Igualmente, nenhuma objeção. Doutor Cláudio Emerenciano. Doutor João Vicente. Concordo. Doutora Érica. Doutor Anísio. Concordo. Bom, eu também concordo, obviamente, até porque a proposta surgiu da presidência, e então, aprovado por unanimidade, aprovada a resolução, nos moldes em que proposta, e aprovado também o cronograma, nos moldes em que proposto aqui. Nós agora temos, aprovado por unanimidade, ambos. E nós temos então aqui agora que escolher a mesa. Nós precisamos de 2 procuradores, para um ser o presidente e o outro ser o suplente, para a formação da mesa, né? Nós somos dois procuradores de 4 promotores, sendo 2 titulares e 2 suplentes. E depois Mossoró também, que aí a gente vai. Então, quem já se propõe aqui, já de livre, espontânea vontade, doutor Herbert, é isso? Já foi feito, mas é porque, de repente, a gente poderia ter aqui alguém que tivesse com muita vontade. Tá. Nós vamos falar, então, aqui das últimas 3 eleições, 2009, 2013 e 2015. Não, cadê 2015? Eu vou começar de trás para frente. 2015 foi a doutora Sayonara e o doutor Luiz Lopes. Nada impede repetir, certo, doutora Sayonara? Excelência, pela ordem. Muito à vontade. Eu gostaria até de sugerir o nome da doutora Carla Amico para presidir. Doutora Miriam, salvo engano, também como um dos nomes. Tá, eu vou... As propostas são excelentes. Por mim está aprovado, mas... Doutor Heber está de férias? Tá, tudo bem. Eu quero, mas então vou... Doutora Carla, aceita, doutora Carla? Porque se aceitar e todo mundo, a gente já mata a discussão, e se todos concordarem. Então tá bom. Eu também declinei naquele ano e fui, e não foi aceito. Portanto, Vossa Excelência, se a maioria desejar indicar Vossa Excelência... Eu acho até, não quero dar nenhuma sugestão não, doutora Sandra, mas foi porque Vossa Excelência era a novata da vez. Mas eu não estou querendo dizer nada com isso. Tá certo? Se quiserem repetir a receita...
Tá bom, não, tudo bem, deixa... Não, essa eu não quero. Essa eu não quero. Essa mesa eu não quero. Vamos voltar. Eu vou primeiro só nos procuradores, tá? Eu fui de Fernando. Foi a doutora Sayonara e o doutor Luiz Lopes para suplente. Na de 2013, foi o doutor Anísio, presidente, e a doutora Branca para suplente. Então, anteriores nós já temos aqui Sayonara e Anísio. E 2009 foi a doutora Valdira e o doutor Humberto. Então, assim, os dois últimos aqui que participaram foram a doutora Sayonara, mais recente, o doutor Anísio, logo na sequência. Todos os demais foram de 2007 para trás, quem eventualmente tenha sido. Então, alguém já se propõe? Então, nós precisamos sair daqui com dois nomes, um para titular, um para suplente. Eu acho também um excelente nome. Eu estou indo de férias, entrando para abril. Não, mas tem atos a serem praticados também, em relação à inscrição, em relação a... De março a 12 de abril. Doutor Braz vai estar de férias? Quem mais vai estar de férias? Pra gente... Doutor Herbert? Pronto. As desculpas estão se acabando, né? É um sorteio, excelência, para o sorteio aí. Então, vamos lá. Olha, nós vamos... Se a gente não fechar com os que tem aqui, a gente vai ter que ir para o sorteio. Então, vamos ver aqui. Eu vou botar aqui o nome da doutora Lourdes. Vou botar o nome da doutora Darcy Excluindo os que já Vossa Excelência nominou, que já participaram, para oportunizar... Eu vou colocar o nome da decana também. Não está aqui, mas ela vai estar, né? Ixi, Maria... Minha mãe, como... Eu não tinha nem entrado ainda no Ministério Público, acho que eu estava na faculdade. Vamos lá, doutora Miriam, vou botar aqui o nome também. Vou botar o nome que está aqui também da doutora Carla, da doutora Iádia. E vou botar também o nome do doutor Arli. Só estou excluindo... A não ser que não, mas o doutor Anísio é corregedor e a doutora Sayonara também já disse que não quer. Eu só estou excluindo, então, o nome do doutor... Eu estou na comissão do concurso, o concurso em abril. Oi? Estou na comissão do concurso, o concurso em abril. O concurso em abril, realmente, é verdade. Excelência, só para esclarecer, não é que eu não queira, e sim que há outros colegas que nunca assumiram essa função, e eu acho que é importante que agora eles deem a contribuição deles. Muito bem, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui 6 pessoas que podem concorrer. Eu vou colocar aqui o número de 1 a 6 aqui, aleatoriamente, e aí depois na presença do doutor Anísio, eu vou pedir alguém para chamar qualquer número. Pode ser? Eu vou colocar aqui, então, números aleatórios. Pronto, doutor Anísio está vendo aqui, eu coloquei os números numa relação aleatória aqui, tá certo? Então, eu vou pedir à doutora Érica para dizer um número de 1 a 6. Pode ser assim? Nós vamos ter que decidir isso aqui. Doutora Érica, de 1 a 6, qual é o número de sua preferência? Número 5, doutora Carla, amigo, presidente. Está aqui, doutora Carla, está aqui. Números aleatórios. Doutor Cláudio Merenciano, um número de 1 a 6, fora o 5. Número 3, doutora Darcy Pinheiro para suplente. Tá certo? Doutora Carla, 5, doutora Darcy Pinheiro, número 3. Ok? Nós vamos agora, então, proceder aqui à escolha de 4 nomes aqui para promotores de justiça. Vamos aí, doutora Carla, da loteria, para a gente jogar as dezenas. Hein? Não pode ser o quê? Pode ser. A doutora Darcy Oliveira deu uma excelente ideia, como sempre.
Os daqui do colégio já estão automaticamente convocados para os 4. Nós temos exatamente 4? Não, peraí. Não, nós temos 3. Cadê? Ah, doutor Onofre, 4. Muito bem. Muito bem. Então eu vou colocar aqui de novo nomes aleatórios. Só uma questão de ordem, né? Peraí, doutor. Há uma questão de ordem, Excelência. Questão de ordem. Eu também sou membro do concurso, mas, apesar de que eu reconheço que a presidência que normalmente tem mais atribuições nessas comissões, mas a minha questão é em relação, eu devo estar em substituição na 5ª Procuradoria. Melhor ainda. Olha só, vai estar aqui pertinho. A questão é se há algum impedimento em respondendo. Não. Não, tem não. Não. Bom, eu vou de novo colocar aqui números aleatórios. Então, Excelência, de minha parte, não há objeção, não. É porque já quer ser logo, doutor João Vicente, já quer ser logo, então, titular? Porque nós estamos de 2 titulares. Não faço nenhuma objeção. Então, doutor João Vicente, mais alguém quer ser? Doutora Érica, doutor Cláudio Emerenciano. Doutora Érica, pode ser? Então, pronto. E aí ficam como suplentes o doutor Cláudio Emerenciano e o doutor Manuel Onofre. Nós precisamos de quantos nomes para Mossoró? 4 também? Hein? 3? Por que 3? Aí só um suplente lá? Tá. Nós precisamos de 3 nomes para Mossoró. O que sugerem? Nós temos, deixa eu ver quem é que a gente tem novo lá. Hein? Os mais modernos, né? Eu concordo também, porque os mais velhos sempre, né? Nada contra o doutor Armando, né? Que é bem vetusto. Só dá, Armando. Passe mais para cá, só um pouquinho. Vamos ver aqui quem são os promotores de Mossoró. Fábio está sempre. Vamos ver, cadê? Não tem separado, não? Não tem separado. Peraí, vamos ver os últimos de Mossoró, quem foram? Olha, os últimos de Mossoró foram Fábio Té e Cláudio Linhares. O doutor Eduardo foi suplente, ele pode concorrer, então. Eu tiraria, então, o doutor Fábio Té e o doutor Antônio Cláudio. Em 2013 foram o doutor Hermínio e o doutor Sacha. O doutor Hermínio, inclusive, está afastado. O doutor Sacha foi. E suplentes foram Flávio Couto, que já saiu, e Lúcio Romero. Que Lúcio Romero já foi... Não foi não. Foi Fábio Té e Antônio Cláudio. E também foram o doutor Alegari e o doutor Jorge Cruz. O doutor Jorge Cruz já saiu também. Suplentes, doutor Daniel e doutora Fábio. Acho que a gente poderia colocar os suplentes. Doutor Daniel, por exemplo, que não foi. E doutor Micaela chegou agora. Moderno, doutora Micaela chegou agora. Doutora Micaela chegou lá agora também. E aí precisa só de mais um nome. Que aí pode ser o doutor Eduardo. Em relação às férias desse pessoal. Karine está afastada. Karine Crispim, ela está de licença saúde. Eu não sei se já terá retornado. Mas se bem que tem que retornar já agora, né? Daqui a... Presidente? Não, porque lá só é pro dia. Só é pro dia. Mas é melhor não arriscar, doutora Érica. Eu não sei se ela vai ter retornado, porque é licença saúde. Ela vai precisar, então, ter... Quem é o decano como suplente? Pronto, decano como suplente. Sabe quem é o decano? Doutor Armando. Esses membros, Excelência, eles estarão... Não é bom verificar se estarão de férias ou não também? Em abril? Se estiverem de férias, como o trabalho deles é só no dia da eleição, então a gente, na próxima sessão, a gente delibera. Pode ser? A gente, Caís já analisa isso, porque ela vai já mandar os avisos para todos. Se estiver de férias, a gente modifica aqui na próxima sessão do colégio, porque vai haver tempo hábil para isso. Então fica o doutor Daniel Robson e a doutora Micaela como titulares e fica o doutor Armando como suplente. Resolvemos, então, a eleição de Procurador-Geral de Justiça. E vem agora, então, a eleição de Corregedor-Geral. Nós temos também aqui já uma minuta de resolução. Vou passar também para... é só o calendário, né? Tem razão. É só o calendário, porque já tem a previsão na lei. Você, se quiser anunciar, pode fazer. Pois não, doutor Anísio. O calendário, inclusive, eu tinha feito um também. Pois não, já estava pronto. Mas aí a gente pode ver aqui e discutir. Pronto, sem problema.
16 a 30 é um prazo legal, esse prazo é legal, então 16 a 30 para inscrições, 16 a 30 de março para inscrições, 31, que é a sexta-feira, logo o dia seguinte, seria a análise das inscrições. Aí no próprio dia 31, após a análise, mandaria para a publicação. Aí depois, então, abre-se o prazo de 48 horas, que vai se abrir só a partir da segunda. Então, de 3 até 5 é o prazo para recurso do indeferimento das inscrições, 3 a 5. No dia 6, dia logo imediatamente posterior, a eleição aqui, e no dia 18 a sessão solene de posse. Não há problema nenhum. Eu indago, então, se alguém quer dar alguma sugestão, senão eu já vou colher aqui também. Não querendo, então vamos lá. Não há problema nenhum. Vamos aqui, ó. Doutora Lourdes, em relação a esse cronograma para a eleição de corregedor geral. Eu vou repetir aqui bem rapidinho. 16 a 30 de março é o prazo de inscrições. Pediria a todos, então, que, por favor, prestem atenção. 16 a 30 é o prazo de inscrições. 31 é o dia de análise das inscrições. E aí depois, no próprio dia 31, segue para publicação. É uma sexta-feira. Na segunda-feira se abre o prazo de 48 horas para eventuais recursos de indeferimento. Então, 3 a 5 de abril. Aí no dia 6 de abril a eleição. É uma quinta-feira. Exatamente. Não. Do colégio não. Porque vai ser a primeira quinta-feira. É antes da sessão. Mas aí é só a eleição. Aí no dia 18 de abril, a posse. Aqui. 18 de abril. Dia 18. Não, porque eu tinha feito um outro cronograma com Caís, mas não há problema. Também mudar, se tiver algum motivo para passar para o dia 19, nenhum problema. 18 é terça. Terça-feira. 18 é terça. Então vou colher os votos. É porque a quarta. Dia 19 é feriado. Não, peraí, dia 19 não, é Semana Santa não. Esse prazo, agora que eu estou vendo, o prazo está fixado no novo regimento do colégio, viu? 18 de abril é regimental, do novo regimento. Mas essa parte não está suspensa não, essa parte não foi questionada não. 18 de abril. Após. Então vamos lá, doutora Lourdes. Doutora Darcy Oliveira. Doutora Darcy Oliveira, concorda? Doutor, pode pegar. Pode ficar com esse aí, Sônia. No dia 18. Doutora Miriam. Doutor Herbert. De acordo. Doutora Carla. Doutora Sayonara. Concordo, Excelência. Inclusive, gostaria de chamar a atenção, na última eleição, na regulamentação da última eleição, foi deliberado que os procuradores que estivessem de férias, seria assegurado a eles o direito de suspender o dia de férias e vir votar. Então, eu gostaria aqui também de que Vossa Excelência assegurasse e registrasse em ata que é dado esse direito aos procuradores que estarão de férias. Tá bom. Obrigado. Só pedindo para que seja feito depois o requerimento. É só para formalizar. É deferido sem nenhuma dificuldade, certo, doutora Sayonara? Mas só porque a gente precisa formalizar para depois poder a pessoa... Isso, exatamente. Só para não esquecer. Vamos lá, doutora Iádia. De acordo. Doutor Braz Paulo. De acordo. Doutor Cláudio Mereciano. De acordo, excelência. Doutor João Vicente. De acordo. Doutora Érica. Doutor Anísio. De acordo. Também estou de acordo, então, aprovado por unanimidade o cronograma para a eleição para corregedor-geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, proposto nesta sessão. Bom, então, nada mais havendo também a declarar. Eu coloquei... Pediu? Assunto institucional, Vossa Excelência até anotou aí sobre... Hein? Não. Eu não anotei nada, não.
Confesso que eu não anotei nada, mas a doutora Carla pediu, está pedido, pode falar o assunto, doutora Carla, e na sequência já pode dar início. Eu pedi a inclusão em assuntos institucionais nas comunicações, Excelência. Bom, o assunto é o seguinte. Essa semana recebi em habeas corpus 2 situações. Contra razões de embargo de declaração com efeitos infringentes e agravo regimental contra a decisão do relator. Eu sou Procuradoria Civil e as Procuradorias Cíveis atuam em habeas corpus no início, né, nos pareceres. No entanto, chegaram esses habeas corpus que eu já tinha dado os pareceres e Dr. Onofre, que estava substituindo, estava em exercício em alguma procuradoria, que eu não me recordo o número, na terceira, ele declinou das atribuições e encaminhou de volta para a minha procuradoria que tinha dado o parecer inicial. Nessa situação, eu teria que suscitar um conflito, e aí o prazo não ia permitir, etc. Então, eu trouxe porque, como agora é comum o relator, ele de pronto, já encerrar, né? A gente tem visto isso em todos os tipos de recurso, na realidade, em habeas corpus também. Então, a decisão do relator em agravo regimental, que depois entraram com agravo regimental, e contra razões de embargo de declaração. Eu queria ver se a gente deixa fixado ou rememora, né, que a atuação das cíveis, das procuradorias cíveis, é no momento inicial do habeas corpus. Pelo menos era isso que eu tinha conhecimento, né? E aí, nessa situação, como fazer, né? Como é que a gente pode definir, porque com certeza não é possível que eu seja sorteada de novo, né? Porque eu já fui 2 vezes essa semana, uma terceira agora, não é possível que só eu seja sorteada em situações dessas. Eu tenho a impressão que outras procuradorias também podem passar por isso. Então, nessas hipóteses de contrarrazões em habeas corpus, né? Embargo de declaração com efeitos infringentes, uma novidade, que certamente isso vai se espalhar, e agravo regimental contra a decisão do relator. É isso que eu queria colocar para o colégio, para a gente ver. Ou as cíveis vão assumir, ou as criminais que assumem, e aí a secretária já toma esse cuidado para não encaminhar para a cível, né? Para evitar até essa possibilidade de conflito de atribuições. E o prazo, então eu preferi não suscitar e assumir, mas excepcionalmente trazer essa matéria para cá. Está em discussão. Pode falar, doutora Lourdes, não vi... Alô? Esse negócio está fazendo muito barulho. É só para registrar, Excelência, que como procuradora civil, aqui há muitos anos, os habeas corpus, eles foram distribuídos entre todos os procuradores de justiça, que eram antes só para os criminais, como uma forma de ajuda aos procuradores criminais, e limitavam-se só aos pareceres iniciais. Se fosse o caso, uma diligência antecedendo o parecer, se fosse, assim, situações excepcionalíssimas, mas nunca foi objeto, nem tem regulamentação, que eu desconheço a esse respeito. Os recursos sempre foram das criminais. Lembro até que a doutora Vânia sempre fez esses recursos, antes mesmo de se aposentar, uma vez ou outra, ela dizia, não, eu tenho um recurso ali de um habeas corpus, e ficava para ela. Doutora Daci, que é titular criminal, acho que deve também ter tido já alguma, né? Mas não é... O princípio da especialidade é criminal. Sempre foi esse Agora, entendimento que a doutora Daci acabou de esposar. O habeas corpus foi tratado sempre como matéria constitucional. Também me lembro desse... Sim, mas a especialidade... Mas se for assim, então vai tudo possível, né, doutor? Se for por esse lado de classificar como matéria constitucional, aí tudo bem possível, assim. Não. Mas com os recursos criminais. Essa parte sempre foi absorvida. Com os recursos dos habeas corpus.
Nunca foram das cíveis, não. O mesmo Nunca entendimento mesmo. que expôs aqui o habeas corpus é de natureza constitucional é um recurso também. Uma coisa está atrelada à outra. Mas isso aí, Se o doutora CIV Alice, recebe os isso habeas aí foi um corpus... argumento utilizado para distribuir entre os cíveis. Isso. Não foi, Com muito mais- foi um argumento que todos os colegas aceitaram. Pois é, a gente já está colaborando Tanto aí. é- Ó, tá mais essa. É. Exatamente. Eram 4 procuradorias criminais na época e houve isso. Um recurso. Mas o núcleo recursal é para... Eu acho que eu fiz um também. Agora, o seguinte foi remetido para criminal. Eu fiz um, mas o seguinte foi para criminal. Caso o doutor Onofre encaminhou para mim. Então, veja só, foi? veio de uma criminal. Eu dei o diferente. parecer inicial, né? Depois, como teve o agravo, foi embargo de declaração, aí o doutor Onofre recebeu, quer dizer, a secretaria mandou para lá. Mas ele declinou das atribuições, ou seja, eu teria que suscitar um conflito. Por isso que eu estou trazendo aqui a questão, para evitar isso aí. Não sei se ele não sabia, mas por coincidência eu recebi o outro também, que também nem veio do doutor Onofre. Se for monocrática, aí seria procurador. Mas se for colegiado, aí seria tudo complicado. Ela resolve 3, 4, 4. Mas o cível não, eu creio que não. Também não deu. Qual é a proposta para ficar? Vossa Excelência propõe. Certo, então Vossa Para que Excelência seja trouxe para... definido, Certo, para ok. que não aconteça essa questão, né? Porque nem Ok. conflito eu pude suscitar. Alguém tem uma proposta aí para a gente... A título de proposta, a doutora Carla falou que não suscitou o conflito, tendo em vista a exiguidade do tempo, né? Como sugestão, por que então o eventual julgador do conflito, que seria o procurador-geral, não estuda a matéria e traz para o colegiado apreciar? Já tem uma regra. A praxe. Olha, o que é que... Eu não me recordo agora, porque desde que criaram o núcleo recursal, tem caminho para lá. Mas eu emito o meu parecer e do ponto de vista de facilidade, e quem emite parecer já conhece aquele processo, já conhece a matéria, e chegar nessa fase e dizer, não, eu só atuo na fase preliminar, como se o parecer da gente não fizesse uma análise de toda a matéria do habeas corpus, aí é complicado. Eu acho extremamente complicado. A gente já está colaborando, né? Ou então bota o habeas corpus, todo o habeas corpus para criminal. É o que eu já e tira da é o que eu apoio. Apoio. Se não for reduzida a criminal, se eu não houver a redução da criminal, eu proponho que retire isso dos cíveis e do habeas corpus. Ou uma coisa... Então, se não for reduzida as criminais, vamos retirar das cíveis e o HC, viu? Assim, quando nós ingressamos, não tínhamos, não, os habeas corpus. Nós éramos puramente cíveis. Foi bem um tempo depois. Não. Mas Isso é estamos matéria, em novos minha filha. tempos. A especialidade, o princípio da especialidade é de vocês. Eu estou falando com a Caís, a secretária do órgão, para ela fazer um levantamento, porque certamente são casos poucos, né, que têm ocorrido, e ver como é que estava sendo feito, quem era que estava interpondo esses recursos, ou contrarrazoando na matéria, uns 2, 3 anos, retroagindo e verificando isso na distribuição. Uma outra ideia Não, seria... dúvida eu não tenho, não. Uma outra ideia Eu seria tô aqui que desde a doutora Carla trouxe a preocupação, se o colégio também concordar,
Nós poderíamos, então, Vossa Excelência poderia ficar com a proposta de trazer numa sessão mais adiante uma minuta para se definir isso? Seria possível? Que aí a gente, em cima dessa proposta, deliberaríamos. Doutor Nísio, a gente está recebendo, em média, 15 processos dia. Quase todos já estão substituindo, são mais 15. Mais sessões ordinárias e extraordinárias tribunal, eu não. E mais conselho. Então, e agora mais uma mesa. Então, eu coloco... E ainda tem um conselho, doutora Carla. Eu me permito apenas, a sugestão foi porque normalmente nos colegiados, quem traz a proposta, normalmente fica com a relatoria. É que não é a proposta, eu trouxe o problema. Na realidade, se o não temos a solução, você mostrou o problema. O problema é que não é possível. Alguém se dispõe a relatar isso? A questão eu acho que a questão... Não, a questão é, as criminais aceitam fazer isso? Eu acho que há um pressuposto. As criminais, como sempre fizeram, aceitam fazer isso, porque a partir do momento que não aceitam, porque a princípio foi um equívoco ter ido para mim. Pela praxe aqui, a princípio foi um equívoco. Não é costume de mandar para a Procuradoria, sempre já fica lá no Gabinete Procurador-Geral com o núcleo recursal. Não é do núcleo. Não vem a nossa? Não. A 17ª não recebeu. Porque você não foi sorteado, não estou dizendo que fui eu, 2 vezes, 3ª vez, pensa. Não, o núcleo recursal é outra, a 344 é outra situação. Então, a questão é, as procuradorias criminais aceitam fazer as contrarrazões desses novos recursos que estão aparecendo? Porque, na realidade, estão aparecendo novos recursos agora. Né? Aceita, porque se não aceitar, aí sim que foi criado o problema. Pode ter que pensar nisso, porque não é. Porque é monocrático. Eles estão qual é a adesão? O desembargador está o quê? Não consegue eliminar? Não está concedendo. Não concede, não, Eu acho que depois ficar com isso. A doutora, aquela preocupação é de se ter uma definição como vai ficar isso a partir de, sem prejuízo de se fazer um estudo mais adiante para se aclarar mais, né? Como é que vai ficar, vamos dizer, a partir de ainda que em caráter temporário. Ok, doutora. Que é criminal. O titular, que já que eu estou na corregedoria. Não, eu propus alternativamente. Se não reduzir as criminais, vamos tirar o HC das firmas. Que retorno, hein? Essa era a proposta, uma coisa ou outra. Doutora Carla, quer propor isso para a gente... A minha intenção não foi em nenhum momento me prevalecer de ser maioria, doutora Darcy, de forma nenhuma. Em nenhum momento foi essa a minha pretensão. Minha pretensão é porque foi inusitado, já são quase 3 anos que eu estou aqui, eu nunca tinha visto, né? E tenho visto essa tendência dos relatores resolverem, né, por si e encerrarem os processos, e agora estão fazendo em habeas corpus também. Então, embargo de declaração em habeas corpus com efeito infringente, eu acho que isso não é natural. Eu não sei se vocês que são da criminal já tinham visto isso, mas, assim, é uma tendência. Então, como chegou para mim, eu espero que também não chegue só para mim, não é possível. Mas, assim, então trouxe o problema. Se as criminais não vão assumir, então nós vamos esperar o próximo Felizardo para ver o que vai fazer. Não é isso? A minha intenção era essa, a minha intenção era prevenir, mas se as criminais não querem aceitar, então o jeito é com o próximo Felizardo ver o que vai fazer. Qual a razão de mudar? Como estava sendo o sistema estava funcionando? Qual foi a razão? Mas o outro processo não foi do doutor Nova. Está aí aberto. Doutora Lourdes. Doutora Lourdes. Isso é matéria Vossa Excelência está aberta aí. Diz os habeas corpus ou os procedimentos de habeas. Só os habeas corpus. Aí já é matéria recursão. Não sei não.
matéria de alta indagação. Então eu proponho que alguém relate, se for o caso, que se formalize isso. Se a doutora Da Carla... vez aí, que é o da vez da não relatoria. achar. Que é o da vez da relatoria. A última distribuição da relatoria. Qual foi? Hein? A próxima é a última foi doutora Sayonara? A próxima é a doutora Sayonara. Tem mais uma sugestão que eu gostaria de dar, mais uma sugestão para esse tema. Poderia também incluir dentro da discussão um núcleo recursal, porque é fase de postulação, né? Se você está oferecendo contra-razões e não um parecer em habeas corpus, da mesma forma que se eles fazem um recurso, né, o núcleo faz o recurso, poderia assumir as contra-razões. Não, o núcleo recursal não tem condições de absorver mais nada do que ele já está fazendo. Ele está estourado já pela tampa. Doutora Sayonara Mas a doutora é a Sayonara relatora. relata, a doutora Sayonara relata isso aí. Vai Agora preparar. o que é que vai ser apresentado a ela? Quem vai apresentar formalmente alguma demanda para ela? Eu não posso agir de ofício, portanto, terei que esperar. A ata, a própria ata com a discussão. Não, Excelência. Não, Os a a- partir de. Não, Excelência, os argumentos deverão ser expostos, entendeu? Inclusive, quem tiver condições, até a Não, doutora Darcy. Claro, né? encaminhar a Vossa Excelência, mas eu digo, a relatoria chegou a Vossa Excelência em decorrência de ser a vez. Então, com base na ata, Vossa Excelência passa a relatar. Só que qualquer um poderá encaminhar a Vossa Excelência os, que eu acho mais os argumentos jurídicos. que os argumentos sejam apresentados, né? Até Mas porque a gente tem que saber o seguinte, o que é que vai provocar, então, essa relatoria da doutora Sayonara? Proposta que doutora Carla colocou na sessão e registrou de uma preocupação então que está você tira ocorrendo. uma certidão, tá certo? Não precisa nem esperar pela ata não, que a ata ainda vai ser aprovada na próxima sessão. Então tira uma certidão de que a Procuradora de Justiça, a doutora Carla Amico e tal, assustou ao seguinte debate e tal, e aí, então você vê aí pela gravação e encaminha para a doutora Sayonara, que era a Procuradora de Justiça da vez, para receber alguma relatoria. Bom, amigos, então, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.